Essa semana, a Lei Maria da Penha completou 19 anos. E claro, né, que com uma bancada feminina aí todos os sábados, a gente não pode deixar de falar desse assunto. Ela é considerada exemplar para prevenir crimes contra a mulher. Ela completou 19 anos, mas os números do último anuário de segurança pública, divulgado em julho, expuseram um contraste doloroso diante do cenário de violência contra as mulheres brasileiras. Foram 1.492 casos de feminicídios em 2024, o maior número desde 2015, quando a legislação brasileira passou a definir esse crime. Vou começar essa nossa última rodada com a Isadora, perguntando um pouco desse contraste mesmo. A gente vê muitos elogios à Lei Maria da Penha, sabe que ela é completa, mas qual que é a dificuldade, Isadora? É colocar ela mesmo em prática, né? É ter como aplicá-la no dia a dia? Existem muitas questões, né? Apesar de ser uma lei que acho que nós, mulheres, estamos ali sempre do lado de ter uma lei dessa. É uma vitória no marco da história das mulheres no Brasil, mas ela enfrenta muitas dificuldades na sociedade hoje. Então, seja por políticas assertivas ali, né, de posicionamento da própria lei mesmo. Então, até onde vai a lei, o quanto ela adentra dentro de casa, o quanto existe também uma parte burocrática muito complicada, tudo que é colocado em pauta, além do fator social. Então, hoje a gente vê, até pensando no fato de que a gente está com o maior número desde 2015 de casos de feminicídio, também observando o movimento na sociedade de volta do conservadorismo, né? A gente está voltando para discursos mais conservadores nas redes sociais, nas gerações mais novas, e isso implica muito dentro de um reforço de papéis sociais de gênero, porque a gente reforça uma sociedade de uma estrutura mais patriarcal, mais machista, e que acaba sendo ali, né, um papel de desempenho para a mulher de algo mais submisso, né? Infelizmente, a gente está vendo essa cultura voltando em pauta. Então, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, quando a gente fala de feminicídio, é muito importante a gente reforçar que até o nosso pensamento no dia a dia, socialmente, o que a gente acredita, impacta nisso, impacta numa lei, porque impacta na credibilidade da mulher socialmente. Então, existem questões burocráticas, existe a questão da lei, da intervenção da polícia, até onde o Estado consegue defender a mulher, mas também existe uma construção de um papel social. O que é o papel de gênero da mulher, o que é esse formato de um pensamento um pouco mais conservador e o quanto isso implica também na nossa liberdade como mulheres. E quando a gente fala dentro da estrutura social, a gente vê as mulheres de minoria, de classes sociais, né, mais baixas, as mulheres mais pobres, mulheres negras, que estão mais suscetíveis, inclusive, a estar dentro desse número. Quando a gente olha para o caso de feminicídio, se eu não me engano, acho que 67% está dentro desse palanque aí. Então, a gente está falando de também uma questão que envolve estrutura social como mulheres que estão dentro desse formato de minoria. E é uma pauta muito importante a ser debatida constantemente, porque nós mulheres sabemos o quanto a gente sofre, o quanto a gente é descredibilizada, o quanto a gente precisa da lei ao nosso favor e a gente precisa reforçar isso. Então, ter pelo menos a lei dá um certo tipo de segurança, né? Mas que não se deixe de falar sobre isso, de bater nessa tecla e que a gente não permita que esse papel de conteúdo conservador talvez retome com tanta força. Luciana, e as políticas públicas e o discurso, eles são importantes porque às vezes a mulher até tem coragem de denunciar, mas às vezes é descredibilizada na própria delegacia. Isso acontece, né, dependendo do discurso que a Isadora falava. O grande problema que nós temos hoje no Brasil é que a palavra da vítima, da mulher, muitas vezes é desprezada, é menosprezada nas delegacias. Eu já acompanhei mulheres vítimas de violência doméstica que chegavam numa delegacia sozinhas para lavrar ali um boletim de ocorrência, pedir que fosse decretada a medida, porque ela estava sofrendo violências psicológicas que muitas vezes causam mais danos do que a própria violência física. E a resposta que ela tinha era o seguinte: olha, contrate um advogado porque eu não posso fazer nada. E aí essa mulher saía de lá, o companheiro, o marido, descobria que ela foi até uma delegacia, aí ela apanhava e aparecia na delegacia arrebentada, que é o que acontece na prática. É comum, tem cidades aqui na Grande São Paulo que a delegacia fecha às 18 horas na sexta-feira e só vai abrir na segunda. Aí a pessoa está a 50, 60 quilômetros da capital para vir na primeira DDM aqui no centro da cidade, ela fica sem atendimento. E quando ela consegue receber o atendimento, já é do obituário, lá do pessoal que vai lá buscar o corpo dela, porque ela foi vítima de feminicídio. A lei existe, é uma lei
lei muito boa, é uma lei rigorosa. Nós temos o apoio de artigos importantes no Código Penal, como o do feminicídio, que prevê penas entre 20 a 40 anos. Nós temos o artigo 147B do Código Penal, que prevê a situação da violência doméstica, psicológica, mas que nem sempre é respeitado pela nossa polícia e pela parte até do Poder Judiciário, que não raro arquivam as medidas protetivas quando são deferidas, sob o argumento de que não há elementos. Qual é o elemento? É a mulher apanhar? E nós vamos mudar a cultura, ou seja, educação, tem que vir lá na escola. Nós vivemos uma sociedade machista, uma sociedade onde mulher não é aceita, uma sociedade onde que a mulher sofre violência de gênero na política, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Então, nós precisamos mudar a cabeça das pessoas. E isso nós mudamos com educação. A lei existe, é uma das melhores leis do mundo relacionadas à proteção contra a violência de gênero. No entanto, na prática, no dia a dia, essa lei ela acaba sendo colocada ao limbo por parte dos operadores, de quem tem o dever ali de proteger essa mulher. E nós precisamos ir ao início. O início que é políticas públicas relacionadas à educação, de quando a criança entra na escola, vai entender a importância dela respeitar uma mulher, ter o respeito pela legislação existente. Mariana, que tinha pedido para falar. Eu acho importante a gente pensar que a Lei Maria da Penha, para que ela seja efetiva, ela precisa de políticas públicas adequadas e de uma complementaridade de políticas públicas. Existe um estudo de 2022 muito interessante do IPEA, que ele vai analisar a dependência financeira dessas mulheres e qual é a relação, né, qual é a associação entre dependência financeira e a probabilidade de ocorrência de violência doméstica. E o que eles mostram ali, né, e eles medem essa dependência financeira com a diferença salarial, homem e mulher, dentro de casa, e é impactante, porque eles mostram que quanto maior a dependência financeira, menor a propensão dessas mulheres de efetivamente denunciar a violência doméstica, seja física ou psicológica, e quando a diferença salarial favorece a mulher, ela muitas vezes é abusada para que sejam extraídos os seus recursos. Então, acho que a Lu comentou a educação. Sem educação, a gente não consegue mudar esse cenário e a gente precisa de políticas públicas que ajudem essa lei efetivamente a ser colocada onde ela merece, né? E a gente tem, né, Nathalie, essa dependência financeira muda o cenário e a gente tem violência patriarcal, inclusive, que tem tudo a ver com as finanças, né? Sim, sem sombra de dúvida, porque na série histórica, se a gente for avaliar, né, o salário das mulheres, ele é abaixo de qualquer nível, inclusive no Brasil, a qualquer nível, se a gente for comparar com o país aí desenvolvido, né? Então, são salários menores, mas as mulheres têm corrido atrás e deixo aqui o reforço, né? Além da educação que ela é necessária, mas uma conscientização. As mulheres têm que denunciar. As mulheres precisam tomar essa conscientização e precisam ir denunciar qualquer tipo de abuso, seja físico ou psicológico, e lutar sem os seus direitos. Mulheres precisam ser empoderadas nesse sentido, ter que buscar aí cargos públicos, né, para justamente fazer essas políticas públicas para nós, né? A gente tem uma dificuldade tão grande na Câmara dos Deputados de aprovar propostas, né, legislativas que olhem justamente para a mulher, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então, nós precisamos ir até as casas e fazer, né, a nossa política, exercer esses cargos de liderança, né? A mulher hoje, ela tem condição de fazer isso.